Ok, então nessa terceira parte, o que que a gente vai ver? Como eu falei, fazer essas coisas aqui, você deve ficar suspeito de um código que começa a ter essa quantidade de operações, de casts e tudo mais. Fique, suspeite de um código assim, entendeu? Não é legal. O que que o código tem que ser? O código tem que ser o mais limpo possível, o mais direto possível, ok? Então, ainda que você possa fazer, montar, colocar esse monte de cast para resolver os problemas, se você está dependendo desse monte de cast, tá ruim. Bem, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, pior mesmo é o código que fica na dúvida se a pessoa sabe o que está fazendo, tá? Sabe, aquele código que está ali, putz, será que o cara está sabendo que essa divisão é inteira? Nesse caso, é melhor você ser explícito e você colocar uns casts aí para poder deixar, olha, eu estou sabendo. Então, vamos lá, algumas boas práticas que a gente pode ter na hora que a gente está usando as operações, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. A primeira coisa é essa. Não use cast se você consegue resolver simplesmente sendo explícito com o valor. Aqui a gente poderia ter feito assim, né? Ó, eu já vi código assim. Isso aqui faz o mesmo resultado, certo? Faz o mesmo resultado. Ele pega o i, converte o i num float e divide o 1 como float. Mas, cara, não. O correto aqui é fazer assim, certo? O correto aqui é fazer assim. Isso aqui é falando que o 1 é um float, e aí por isso você vai fazer as contas. Uma outra coisa também é. Deixa eu voltar àquela expressão. Uma outra coisa também que pode acontecer é você ter uma expressão complicada desse jeito aqui, com um monte de conversões que você vai fazer. Ah, cara, não tenha preguiça de declarar variáveis para guardar partes da expressão, quebrar a expressão em expressões menores e colocar cada expressão menor numa variável. Então, de novo, aqui a gente não vai se preocupar em dar nome, mas por que que esse cara aqui é assim? Então, a gente poderia fazer aqui, ó, F2 vezes... Ó, tá, eu vou fazer assim, ó. Eu pego esse aqui. Esse cara aqui agora vira T1, tá? Virou T1. T1 é o inteiro. Agora tá, acabou. Eu não preciso mais nem me preocupar com o que vai acontecer aqui. Ele vai fazer a expressão, vai fazer a multiplicação e vai pegar a parte inteira do resultado, certo? Esse cara aqui também, eu poderia pegar uma outra variável aqui, int t2, que recebe a f1 mais f2 barra x. Certo? Agora eu tenho um T2 aqui. E o T2 é um inteiro, porque o tipo do T2 é inteiro, está explícito ali no tipo do T2. Então, uma outra maneira de você evitar usar cast é você quebrar a expressão em expressões menores. Quebrar a expressão em expressão menor, você tem a dificuldade de você ter que dar nome para a expressão, né? Você tem que dar nome para partes da expressão, sabe? Isso aqui é o delta. Mas, em geral, quando você olha o problema, aquela expressão lá vai ser o quê? Vai ser a velocidade mais a derivada da velocidade, mais um não sei o quê, mais. Tem um nome para essas partes aí. Declara cada uma dessas partes e aí faz a expressão final. A crítica que a gente poderia ter aqui é: professor, mas eu estou declarando as variáveis a mais. Não é pior o código desse jeito, declarando variável a mais, do que um código como eu estava fazendo antes, só com cast? É, depende. Para falar a verdade, a resposta correta é depende. Normalmente, quando você faz uma expressão desse tipo aqui, é, o compilador é esperto o suficiente de perceber que o T1 e o T2, ele, tá, eu vou usar o T1 e o T2 logo embaixo, aí ele usa umas técnicas que eles chamam de registradores, ele guarda o T1 no registrador, o T2 no outro registrador, e isso daqui fica tão rápido quanto a expressão anterior. Ele nem gasta mais memória, para falar a verdade, entendeu? É isso daí que pode muito provavelmente acontecer. Existe uma outra coisa, eu vou só adiantar aqui, mas a gente não vai ainda ver tudo isso hoje, mas existe uma palavra que você pode usar quando você está declarando uma variável, que é uma palavra const. É assim, é uma coisa estranha, porque você declara uma variável dizendo que ela é constante, ela não muda. O compilador adora quando você coloca const nas variáveis, adora. Porque ele fala assim, cara, agora eu estou em casa. Ele declarou um T1 aqui,
mas ele já me avisou que ele não vai mudar o valor de T1. Então eu posso pegar e fazer uma otimização e fazer o código ficar mais rápido sem usar uma variável se eu não precisar, entendeu? Então existem técnicas depois, a gente vai ver mais para frente, onde você consegue dar dica para fazer o programa ficar mais rápido. Mas na prática aqui, o que a gente está fazendo é quebrando a expressão em expressões menores. Tranquilo, Pedro? Tranquilo, professor. Sossegado? Tá bom. Mas, de novo, não tem muito o que fazer. A única coisa que a gente tentou fazer aqui é simplificar a expressão para ficar mais óbvio o que está acontecendo, certo? E, de novo, tem duas pessoas que precisam ler o que está escrito aqui. Tem duas pessoas. Duas pessoas não, duas entidades. Quais são essas duas entidades que tem que ler o que está escrito aqui, Pedro? Entidade? Como assim? Elementos, pessoas. Eu chamei pessoas, mas não é pessoa. Uma é uma pessoa e a outra não é uma pessoa. Que tem que ler esse negócio que eu escrevi aqui. Tem duas coisas, duas pessoas que tem que ler isso daqui. Quem que seria? Uma é você, certo, Pedro? O programador. Você tem que ler isso daqui e tem que entender o que está acontecendo. A outra é o compilador, certo? Então, na verdade, você tem que escrever um código de tal forma que o compilador entenda o que você quer fazer e ele faça o que você quer fazer corretamente, mas também tem que fazer um código que você entenda o que está acontecendo, sem muita frescura, certo? Sem muita virulagem ali para poder saber o que vai acontecer naquele caso ali e tal, tá bom? Então, o que é importante que a gente tenha aqui é o seguinte: a gente tem que ter noção que na hora que você está programando, essas coisas acontecem e você tem que evitar escrever um código que dependa de você fazer essas contas mentalmente, tá? Se você faz um código onde você tem que ficar na dúvida, olha, esse mais aqui, ele faz inteiro ou é float esse mais aqui no meio? Provavelmente seu código não está legal. Você tem que dar uma revisada nele, tá? Às vezes não tem como fugir, tá? Às vezes não tem como fugir. Mas as coisas têm que ser explícitas, têm que ser fáceis de ler, tá bom? Alguma dúvida, Pedro? Professor, tem. Diga. Você declarar inteiro, Uhum. antes de fazer a conta, não altera o valor da conta? Que ele vai tirando pedaços da conta? Mas ele já fazia isso, não? Porque a gente estava convertendo tudo para inteiro antes de fazer a conta. Lembra? A expressão original, ó. A expressão original, ele fazia os casts aqui, ó, tá vendo? Os casts já jogava fora a parte já estava dizendo aqui, ó, esse aqui deu um float, beleza, mas joga fora a parte decimal, fica só com a parte inteira. Então, nesse caso aqui, não mudou, entendeu? Não mudou. Isso aí só funciona, ele só é equivalente porque a gente está trabalhando com essa expressão que já fazia uns casts aqui, tá? Por isso que ela é equivalente, tá bom? Bem, então a expressão, quanto mais difícil for você descobrir se a conta é inteira ou float, pior. E quanto mais casts você tiver na expressão, pior. Tá? Quanto mais casts, pior. Se você precisa do cast, faça. O ideal é você fazer a expressão sem ter que usar o cast. O cast, às vezes, é só mais uma gambiarra para você que não pensou muito bem na hora de montar a expressão. Tá bom? Alguma dúvida, Pedro? Nossa, queria comentar da piada do Gustavo, que muito ruim. Não pode cast. Não pode cast. Caraca. Tá bom. Gostei. Não, tá bom. Até. É uma piadinha. Não, tudo bem. Um gracejo. Não podcast. Está bom. Vamos lá, Pedro. Continuemos aqui. Por fim, né, para terminar essa gravação, o que a gente vai ver é o seguinte. Isso é uma coisa meio chocante, tá? Tá. Bem, pelo menos é chocante para mim. Veja o seguinte. Esse cara aqui, ele declara um float, F1, e ele vai somar 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, blá blá blá, até 1 sobre 99. Vamos fazer até 1 sobre 100, tá? Então eu vou mudar um pouquinho, ele vai até 1 sobre 100. Tudo bem, Pedro? Ok. Então agora ele está indo até 1 sobre 100, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui, vou fazer exatamente a mesma coisa. Float F2, que começa com 0. Então, se você vai declarar um float, você tem que inicializar o float, inicializa o float dessa forma. Começa com 0.0, tá? É a maneira correta de inicializar o float.
Agora, a gente vai fazer um for com int i, começando em 100, i maior ou igual a 1, i menos menos, certo? E aí a gente vai fazer f2 mais igual 1.0 dividido por i. E aí a gente vai pedir para imprimir o f2. Tudo bem, Pedro? O que nós temos aqui? Eu estou somando todas as frações de 1 sobre 1, 1 sobre 2, até 1 sobre 100, certo? Certo. O que eu estou fazendo da linha 9 até a linha 12 aqui? Eu estou somando todas as frações, de novo. Só que agora eu estou somando de 1 sobre 100, mais 1 sobre 1, mais 1 sobre 99, mais 1 sobre 98, até 1 sobre 1. Concorda? Sim. Bem, pelo que a gente sabe da matemática, essas duas coisas são iguais. Eu estou somando as frações de 1 até 100, ou as recíprocas de 1 até 100, ou de 100 até 1. Quando eu for colocar esse cara para rodar, não. Não são iguais. Pior, na verdade. Pior é o seguinte, ó. Se eu perguntar se F1 igual a F2, printf 10 para todo mundo. Certo? Se não, vamos lá. Todo mundo fazendo atividades. Ok. O que você acha que vai acontecer na hora que eu rodar esse programa aqui? Ele vai dar 10 para todo mundo? Ou vai colocar todo mundo para fazer atividades? Todo mundo faz atividades. Todo mundo fazendo atividades. O que é frustrante, né, cara? Veja, eu somei todo mundo de 1 sobre 1 até 1 sobre 100. E eu somei de 1 sobre 100 até 1 sobre 1. E não dá o mesmo resultado. Toda a matemática que você viu no segundo grau é uma mentira. Toda a matemática que você viu até agora é uma farsa, porque não dá a mesma coisa. Você consegue me explicar por que não dá a mesma coisa? Sem a menor ideia. Isso daqui é uma coisa interessante. Quando você está trabalhando com ponto flutuante, eu acho que a próxima coisa que a gente tem que ver e tomar cuidado é, quando você está trabalhando com ponto flutuante, a gente tem que ver que a gente está trabalhando com uma representação finita de alguma coisa que às vezes não é finito. Ou seja, o float ele tem uma quantidade de bits também para guardar a informação, certo? Ele tem uma quantidade de bits onde ele consegue guardar a informação lá. Essa quantidade de bits, ela não tem, sei lá, infinitos bits, tem uma quantidade. Lá no float em particular, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui na minha anotação aqui. O float é 4 bits, só para não precisar dar um size off. O float tem 4 bits. Então, ele só consegue colocar uma certa quantidade ali. Aí, quando você faz as divisões, a divisão, por exemplo, se você divide 1 por 1 é 1. Então, se eu fizer esse cara aqui, ó, olha só que coisa. Se eu fizer esse cara aqui, que vai de 1 até 1, certo? Bem, aí eu estou fazendo 1 dividido por 1. E aí, quando eu faço 1 dividido por 1, olha só. 10 para todo mundo é mentira, mas porque o outro aqui valia, esse não vale. Tudo bem, ele consegue. 1 dividido por 1 resolve. Se você fizer 1 dividido por 2, se fizer até 2, então eu estou fazendo, ó, 1 dividido por 1 mais 1 dividido por 2. Certo? Se eu não me engano, esse cara também vai dar certinho. Opa. Não. Cadê? Tá aqui. Não? Ah, perdi aqui, ó. Se eu fizer assim, compila. Beleza, bateu ainda. Se eu já fizer por 3, não. Ah, ou sim. Perdão, desculpa aí. Hora da vergonha.
Vamos tentar. Vamos colocar 4. 4 funciona. Com 4 vai funcionar. Você tá aí, Pedro? Você tá me acompanhando nessa coisa vexatória aqui? Vamos lá? Aí, já deu pau. Certo? Na hora que eu fiz com 4. Mas o problema tá, na verdade, no 3, não tá no 4, muito provavelmente. O que acontece? Se eu somasse... quando eu somei lá 1/3, o que você acha que aconteceu? 1/3, não tem como ele guardar 1/3, né? O que dá 1 dividido por 3? 0,3333. 0,3333333, chega uma hora que ele tem que parar. Concorda? Mesmo isso daí, olha, isso daí se ele guardasse como decimal. Lembra que ele não guarda como decimal, tá? O computador guarda como binário. Então a gente teria que ter uma maneira de guardar 1/3333 em binário no computador, tá? A gente pode ver isso mais para frente, não vamos ver isso hoje, mas poderia, eu guardo o 0.33333 em binário, mas chega uma hora que eu tenho que parar com esses 333 da vida aí, certo? Quando eu vou guardar, tipo, quando eu pego então e faço o cara até 100, ele passa por um monte de fração e ele tem que cortar essa fração em algum ponto. Mas aí o que acaba acontecendo? Na hora que ele pega, ele corta a fração, então ele tem, sei lá, cortou ela aqui. Aí ele soma com alguma outra coisa. No que ele vai somando essas coisas, essa parte que vai ficando aqui no finalzinho, ela começa a ficar meio esquisita. Ela não é necessariamente... Então, na verdade, se você pegar 1/3 mais um sexto, por exemplo, não vai dar 3/4. Aquelas contas que a gente faz normalmente com fração e tudo mais, essas contas vão começar a perder, porque esses lugares onde eu corto, eles acabam ficando mais, vamos dizer assim, mais irrelevantes. Os lugares onde eu corto começam a interferir na conta. Significa o seguinte, na verdade, que na ponta aqui do float, no finalzinho do float, a gente começa a ter erro de máquina. Tá? O termo é esse, erro de máquina. O que é erro de máquina? Erro de máquina eu estou fazendo conta com floats, certo? Estou fazendo conta com floats. E, a partir de um determinado ponto para frente, começa a dar erro porque os floats são muito... ele não consegue... Aonde ele está cortando ali a fração, dali para trás, o jeito que ele corta começa a influenciar. Então, se eu somo de um jeito dá um resultado, se eu somo de outro vai dar outro resultado, certo? Então, esse erro de máquina não é que a máquina fez a conta errada, é que a máquina teve que fazer uma conta com uma fração, cortar a fração num determinado meio, em determinado ponto, e dali para frente, se você começar a fazer as contas, esse jeito de cortar a fração começa a influenciar o seu resultado. Por isso, somar de um jeito dá um resultado, somar de outro jeito dá outro resultado, tá bom? Eu vou parar a gravação que ficou mais lenta, a gente vai voltar a falar de erro de máquina em seguida, tá?